vamos direto a Brasília. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, adiou a instalação da CPI da Covid. Vocês se lembram, ontem nós falamos bastante aqui, a expectativa é de que os senadores começassem a trabalhar na quinta-feira. Amanhã é dia 21 de abril, feriado de Tiradentes, e na quinta-feira, então, havia a expectativa de início da instalação, do início dos trabalhos da CPI. Mas o prazo foi adiado e os senadores começam a trabalhar só na próxima terça-feira, exatamente daqui uma semana, dia 27 de abril, não é, Larissa Alvarenga? A sessão ficou marcada, então, Colombo, para a próxima terça-feira, dia 27 de abril, pela manhã. Enquanto isso, o que acontece? Alguns indicados para a CPI sofrem resistência e os senadores seguem discutindo ali o direcionamento dos trabalhos da comissão. A gente já conversa ao vivo com o Pedro Teixeira, que vai trazer mais detalhes para a gente de como será a sessão de instalação dessa CPI, né, Pedro? Bom dia para você. Tudo bem, Larissa? Um ótimo dia para você, para todo mundo que nos acompanha aqui na CNN. O senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, além da decisão da data, enviou um ofício também definindo como será a sessão inaugural da CPI. Será uma sessão semipresencial, com a possibilidade dos senadores participando da sessão remotamente. Também tem uma indicação, número limitado de cadeiras no plenário do Senado, ou seja, nem todos os senadores poderão participar presencialmente desta sessão. Um ponto importante: para a decisão do presidente, vice-presidente e também do relator da CPI, para que essa votação possa acontecer, o regimento do Senado determina que precisa ser uma votação secreta. Portanto, mesmo os senadores que decidirem participar remotamente da sessão terão que ir até as dependências do Senado para votar. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, definiu que urnas serão espalhadas por toda a dependência do Senado e também na garagem para que essa votação possa ser feita, isso tudo para evitar a disseminação do novo coronavírus entre os senadores. Pontos importantes: o senador Otto Alencar, o mais velho entre os integrantes da CPI, portanto, o responsável pela convocação da sessão inaugural, da primeira sessão da comissão, enviou um ofício ao qual o nosso analista Igor Gadelha teve acesso, indicando que, de fato, a primeira sessão será no dia 27, às 10 horas da manhã, ou seja, na próxima terça-feira. Outras duas analistas daqui da CNN, a Renata Goscini e a Thais Arbex, conversaram com alguns senadores e trouxeram informação ontem mesmo aqui na CNN que essa mudança de data, ou seja, trocando do dia 22, a próxima quinta-feira, para a próxima terça-feira, dia 27, não agradou alguns senadores, principalmente o senador Renan Calheiros, que deve ser indicado relator da CPI, e também o senador Randolfo Rodrigues, que deve ser o vice-presidente da CPI. Outro ponto importante: as escolhas para o comando da comissão ainda não estão pacificadas, isso porque o ex-ministro do Turismo, o Marcelo Álvaro Antônio, protocolou na PGR o pedido de mudança, principalmente no caso do Renan Calheiros, afinal de contas ele é pai do Renan Filho. A CNN teve acesso ao plano inicial de como deve ser a comissão. Esse documento ainda pode ser alterado, mas a gente teve algumas informações importantes e a gente vai trazer uma reportagem a partir de agora. Entre os principais pontos que os membros da CPI querem investigar está a política de isolamento social do governo. A comissão quer informações do Ministério da Saúde sobre os instrumentos usados para promover o tema. A orientação à população deve ser alvo de investigação também. A CPI quer apurar as propagandas realizadas pelo governo, inclusive com influenciadores na internet, sobre a orientação de medidas para conter a pandemia. Os senadores também querem investigar a compra de vacinas. A ideia é entender com o Ministério da Saúde qual a quantidade de vacinas que foi prometida e o prazo para entrega. Até mesmo o Itamaraty pode ser investigado, segundo o documento. A CPI quer saber como o Ministério das Relações Exteriores atuou para conseguir vacinas e insumos para o país. Um ponto que promete polêmica é a investigação sobre medidas econômicas e auxílio emergencial. A responsabilidade pelo colapso da saúde em Manaus e a falta de oxigênio para pacientes nos hospitais da capital do Amazonas também será alvo da CPI.
A CPI quer apurar ainda os detalhes sobre o chamado tratamento precoce. Os senadores querem investigar valores gastos pelo governo federal para aquisição de remédios sem comprovação de eficácia, a exemplo da fabricação de cloroquina pelo Exército.